ainda do quinto ano, como é que vocês estão? Sei que estão bem, tenho certeza disso, e muito animados, dispostos para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Você já me conhece, não é? Já sou uma figurinha conhecida de vocês, professora Abigail Viana, bom demais estar aqui e bom demais saber que você está aí do outro lado da telinha, seja a telinha da TV, a telinha do celular, do tablet, mas o que importa é que vocês estão aí. Tenho sentido a falta daquele bom dia que vocês sempre dão, das respostas, mas eu sei que vocês estão acompanhando, estão aprendendo e acredito que aquelas atividades que a gente sempre sugere no final da aula, vocês estão praticando. Você que nos acompanha todos os dias, sabe que nós estamos trabalhando os contos, não é? Desde o início da semana. Estamos aqui trabalhando os vários tipos de conto e hoje nós vamos continuar, vamos falar um pouquinho sobre contos tradicionais. Mas antes de eu já entrar no conteúdo, deixa eu apresentar aqui o meu querido amigo Clisman, né? Intérprete de Libras, fazendo aquele trabalho como sempre, não é? Incrível, e fazendo com que esta aula alcance um número ainda maior de estudantes. Obrigada, Clisman, muito bom ter você aqui e deixar aquele abraço forte para toda a equipe, que toda essa equipe aqui do Educa Recife de Libras são maravilhosos. Daqui a pouco eu vou te dizer quem é que está na interação. Deixa eu fazer hoje um suspense, lembra? Que o conto tem um clímax, que é o maior, aquele suspense. Então, hoje a minha aula vai ser um conto e eu vou deixar aquele suspense. Quem será que está interagindo comigo hoje? Daqui a pouco eu te digo. Vamos iniciando. Ficou curioso, ficou curiosa? Já pode dizer a ele ou a ela que está no chat. E quem será que está no chat comigo? Será o professor Givanilson? Será a professora Kedma? Será algum convidado especial? Daqui a pouco eu te revelo esse segredo. Por enquanto, vai mandando o teu bom dia, vai dizendo quem você acha que está lá, que daqui a pouco você vai descobrir, vamos ver quem acertou. Enquanto isso, vamos lembrar o que é um conto. Isso, por quê? Porque existem vários tipos de conto, não é verdade? Estudamos já contos populares, contos de fadas, ontem trabalhamos contos maravilhosos, lembram? Nós lemos aqui aquele livro da Galinha dos Ovos de Ouro, foi muito bom, já lemos aqui várias histórias essa semana. Então, cada conto, ele tem uma característica assim, específica sua, porém, tem uma estrutura que deve ser seguida por todos. Então, no geral, o que é um conto? O conto é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, que é uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Quando eu digo texto curto, não quer dizer que ele tem 2, 3, 4 linhas, porque você que acompanha nossas aulas diariamente, lembra que nós trabalhamos aqui um mini conto, aí sim, 2 linhas, 3 linhas, apenas um parágrafo, e vimos aqui também que existe um nanoconto, que está dentro, né, do mini conto, que tem apenas uma linha. Então, o conto é um texto curto, se comparado a outros textos maiores. Mas e aí, será que vocês aí já responderam a minha pergunta? Já descobriram quem é que está no chat? Porque eu lancei a enquete, né, no início da aula. Quem será que está interagindo hoje? Será o professor Givanilson? Será a professora Kedma? Vocês estão curiosos? Eu estava com vontade de esticar essa dúvida um pouquinho mais, mas eu não vou fazer vocês sofrerem, não. Eu não vou dizer quem, só vou dar o bom dia e vocês vão descobrir quem é. Bom dia. Professora Kedma falando. E aí, tudo bem com vocês? Eu já estou por aqui esperando a sua participação. Aula de conto, né? Eu amo esse assunto. Você gosta? Não me canso de ouvir a professora Abigail falar. Estou atenta, inclusive esperando a tua mensagem. Vamos embora? Vamos embora. Observe, se essa aula fosse um conto, eu comecei aqui com o clímax, ó. Momento de suspense. Quem está na interação? E ao apresentar a professora Kedma, veio o desfecho. Todo mundo viu. Está vendo a aula na prática, como é fácil de vocês entenderem? Sim. Digam aí se funcionou. Espero que sim. Aqui vocês estão vendo na tela a estrutura de um texto narrativo, que é o tipo de texto onde o conto se enquadra. Então, ó, nós temos espaço, personagens, tempo. Eu estou parecendo aquela moça do tempo da TV, mas não é não. Isso aqui é o texto narrativo. Ó. O espaço é o lugar onde ali o conto
vai se passar. Está aí na tua telinha, no amarelo bem clarinho. Espaço é o lugar onde se passa a trama, a história. A história de hoje você vai ver que se passa numa floresta, que eu vou ler para vocês. Mas poderia ser num castelo, poderia ser num bosque. Geralmente é esse tipo de espaço. Se fosse um conto de assombração, poderia ser num cemitério ou num castelo mal assombrado, não sei. Mas o espaço é esse local aí onde a história vai se passar. Temos os personagens, você já sabe quem são. Não é? Geralmente, nos contos, são poucos personagens. Por quê? Porque quanto mais personagens a gente tiver, mais diálogo haverá. Então, a história cresce. Como o texto do conto é relativamente curto, então, poucos personagens. Temos um tempo, é o elemento que retrata o momento em que ocorrem os fatos. Existe o tempo, não é? Geralmente, as histórias são contadas no passado. Um conto dificilmente vai dar data. Geralmente é há tanto tempo atrás, houve um tempo. Então, geralmente nos remete a algo que já passou. Aí, dentro do enredo, nós temos... O que é enredo, né? É o encadeamento dos fatos narrados no texto. Está aí, na cozinha lilás, na sua tela, você pode me acompanhar. Então, enredo é o encadeamento dos fatos narrados no texto. É a história ali que vai se passar. Ele é dividido em 3 partes. Introdução. Se eu fosse, como a gente brincou no início da aula, colocar isso para a aula, a introdução é quando eu chego aqui, que eu te cumprimento, que eu apresento a equipe, eu estou te ambientando, eu digo qual o tema da aula. Se fosse um conto, seria isso, apresentar os personagens, o espaço onde está acontecendo, já dá aquela pincelada rapidinha no problema que está surgindo. Depois da introdução, nós temos o desenvolvimento, que é onde a história começa realmente a se passar. Dentro do desenvolvimento, tem um momento chamado de clímax. O que é o clímax? Foi o que eu fiz com vocês. Eu deixei vocês curiosos. Quem será que está aqui comigo hoje? Vocês já ficaram naquela curiosidade. Será o professor Givanilson, ou a professora Kedma, ou algum convidado diferente? Então, ficou aquele momento de suspense, que ninguém saberia o que vinha acontecer. Na história também é assim, no conto. Você ali fica aquela... Quando é um conto que você já conhece, tranquilo, não é? Você sabe o que vai acontecer. Ou pode ser surpreendido, porque muitos contos têm novas versões. Então, o clímax é aquele momento de suspense que você fica, o que será que vai acontecer? E o desfecho, que é a conclusão, é quando acaba, é justamente quando esse problema é solucionado. No caso aqui, foi a curiosidade de vocês que foi ali dissipada quando a professora Kedma se apresentou, tá certo? Hoje, isso que eu acabei de falar para vocês, daqui para trás, é a estrutura geral de todos os contos. Hoje, vamos trabalhar especificamente um conto tradicional. Muito bem, alguém aí já disse assim, professora, trabalhamos essa semana esse conto com outro nome. Isso. Por quê? Porque o conto tradicional também é chamado de conto popular. E no início da semana trabalhamos os contos populares. Então, hoje é uma revisão, sim. Se você pesquisar conto popular ou conto tradicional, você vai encontrar as mesmas definições, os mesmos exemplos ali. Então, vamos revisar o que vocês já aprenderam. Os contos tradicionais são aqueles que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Você que me acompanha aqui sempre já sabe o que significa isso, de uma geração para outra. Você não... Eita, eu esqueci, professor, então eu perdi a aula. Se aperrei, não. Uma geração para outra é o seguinte, teus avós são de uma geração, teus pais já estão em outra geração, e você é a nova geração aí da família. Então, isso quer dizer o quê? Que o avô passa para o pai, que passa para o neto, que quando ficar adulto terá seu filho, vai passar também. Então, vai passando de uma geração para outra. E, claro, com esse passar de informações, algumas coisas são mudadas, porque cada pessoa conta do seu jeito. E vimos também aqui que de região para região, alguns contos sofrem algumas alterações, devido ali ao modo de vida das pessoas, como as pessoas entendem as coisas, então elas fazem algumas adaptações. Não tem problema, tá certo? Vamos ler um pouquinho. Isso mesmo. Olha, eu estou procurando trazer livros que vocês têm acesso na árvore de livros, porque a leitura quinto ano vai ajudar vocês não só em língua portuguesa, mas em matemática também.
em todas as matérias. Não é só essa, a gente fala nessas duas, porque é que trabalhamos mais intensamente aqui, mas em todas. Porque, por exemplo, o teu professor passa um trabalho de história, você vai fazer uma leitura, você vai pesquisar. Geografia, ciências, quanta coisa para a gente aprender em ciências. Tem vídeo? Tem, maravilhoso, mas tem leitura. Sabiam que os médicos nunca param de estudar? Eles têm que ler sempre para estarem aprendendo mais coisas, os advogados também, os professores. Então, leitura só faz a gente ficar mais esperto. E como eu sempre digo, ó, quem lê bem, quem lê muito, quem gosta de ler, escreve melhor, fala melhor, sabe se expressar numa conversa. Então, não deixem de ler. Não é obrigado você começar a ler aquele livro bem grosso. Se você não tem costume ainda, começa devagar. Pode ser uma história em quadrinhos, pode ser uma tirinha, pode ser um anúncio no outdoor que você vê na rua, mas comece a ler. E a sugestão de hoje é Era Uma Vez um Conto. Esse livro tem 8 contos, onde você encontra na Árvore de Livros. Vou explicar novamente como acessa. Tem o site, que você pode, né, procurar lá no site de busca, mas tem no teu aplicativo. Cantinho inferior direito da tela, tem o nome e outros, clica, quando aparece o nome Árvore de Livros, você seleciona e coloca aqui, ó, as letrinhas R, E, C, juntamente com o número da tua matrícula. Pronto. Você tem acesso a todos os livros que a gente mostra aqui e muitos mais. Esse de hoje Era Uma Vez um Conto. Eu gosto de colocar a capa, porque aí você identifica rapidinho lá o livro. Vamos começar a ler pela figura. Vocês já mataram a charada sobre quem vamos falar, né? Ela mesma, Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mamãe pediu que levasse um bolo para sua vovó doente e ficasse um pouco com ela. Mas não vá pela floresta, recomendou. Chapeuzinho Vermelho não ligou para as palavras da mamãe e foi pelo caminho da floresta. A menina encontrou um lobo que a aconselhou a colher flores para a vovó num campo perto dali. Então, o lobo correu para a casa da vovó e bateu a porta. Toque, toque. Quem está aí? Perguntou a vovó. Sou eu, respondeu o lobo, imitando a voz de Chapeuzinho. Num piscar de olhos, o lobo lançou-se em direção à vovó e a engoliu. Quando o Chapeuzinho Vermelho chegou, encontrou a porta aberta. Oi, vovó, como você está? Eu vim te visitar. Mas, vovó, que orelhas grandes você tem? São para te escutar melhor. Que olhos grandes você tem, são para te ver melhor. Que boca grande você tem, é para te comer melhor. E numa bocada, o lobo engoliu a Chapeuzinho. O lobo, satisfeito, adormeceu. Um caçador que passava por ali ouviu um ronco tão forte que decidiu entrar. Ao encontrar o lobo, abriu a barriga dele e salvou o Chapeuzinho Vermelho e sua vovó. Vovó e Chapeuzinho Vermelho se abraçaram felizes. Depois comemoraram comendo o bolo preparado pela mamãe. Professora Kedma, esse final aí, que elas ficaram felizes comendo o bolo, o que é que a senhora acha? Eu amei esse final e nesse momento eu queria estar na história, porque eu comeria agora 2 pedacinhos desse bolo com um pouco de café. Café não, aliás, uma aguinha, né? Que o doce combina com água, eu prefiro. Então, esse final para mim foi muito legal. Para mim foi o melhor final de Chapeuzinho Vermelho. Vocês sabem, mais do que eu, que existem a possibilidade de vários finais, né? Os contos, eles dão essa margem, né? A professora Abigail já explicou bem. Mas esse, para mim, foi o favorito. Da próxima vez, professora, pode trazer esse bolinho. Olha a sugestão aí, terminar a aula feliz comendo. Tem coisa melhor? Boa sugestão. Está prometido no ar. Devo, não nego, pago quando puder. Olha porque, aí. Olha, se eu trouxer o bolo, se não, né? Quando? Vamos usar a palavra quando. Aí não só tem a professora Kedma, né? Tem Clisman ali, que vai querer um bolinho também. A produção, que já está olhando com o olhinho para mim, assim, bem fofo. Então tem que ser um bolo um tanto, assim, rechonchudo. Mas vamos voltar para a aula. Então, quando eu estava lendo, eu olhando para vocês e um olho nela aqui, quando falou, ficaram felizes comendo o bolo, eu tenho que perguntar para ela o que é que ela achou. Vejam
que eu também nunca tinha visto uma versão que citasse esse tipo de detalhe, que elas ficaram felizes comendo, não é? Engraçado, o lobo, em vez de comer a cesta de doce, de fruta, vai comer... Eu sei, né? Esses lobos são um caso sério. Mas vejam como cada final, a história teve aquela estrutura, vocês viram o início apresentando a mamãe, Chapeuzinho, viram que são poucos personagens, lobo, mamãe, caçador, que quase praticamente não teve diálogos na história, foi curta, teve ali o desenvolvimento, o Chapeuzinho indo visitá-la, colhendo flores, e começa aquela tensão de leve, né? Que olho grande, que... Ela não estava praticando bullying, tá, gente? Ela estava estranhando, porque a vovó estava diferente, não é bullying não, tá? Vamos dar aí uma colherzinha de chá para Chapeuzinho Vermelho. E quando aquele desfecho, quando ela pergunta da boca, não é? Que ele vem, come aquela coisa toda, e chega aí o herói, que é o nosso caçador, e salva as duas. Agora elas nem chamaram o caçador para comer. Eu acho que ele estava muito ocupado e foi embora. Mas aí vai ficar com a tua imaginação. Hora da atividade, bem tranquilinha. Você vai pesquisar um conto tradicional, pode ser na árvore de livros, inclusive nesse mesmo livro que eu te sugeri. Não é para copiar. Calma. O objetivo não é que você copie. Você vai ler e vai escrever do teu jeitinho. Ô, professora, e se eu quiser mudar alguma coisa após? Pode. Faça isso. Eu até te aconselho a fazer. Quem sabe mudar o final? Quando a gente vai ler, pensar que vai acontecer uma coisa e acontecer outra, deixe a sua imaginação aí te guiar. Bom demais estar com vocês. Sei que vocês, esses dias, não estão conversando muito com a gente, mas estão atentos à aula. E quando começarem a interagir, vai ter muita coisa boa para a gente conversar. Clisma, obrigado. Já está convidado para a próxima aula. Quando tiver bolo, eu vou avisar, tá? Fiz promessa, agora vou ter que pagar, não é? Professora Kedma, muito obrigada por estar aqui. Me fez fazer promessa e quando eu prometo, eu cumpro. Opa, eu amo esse tipo de promessa a ser cumprida. Não vai embora. Toma um pouco de água, relaxa um pouco, que daqui a pouco vai começar a aula de matemática. Antes de eu passar a palavra para a professora Abigail, Luan, Janiele, Anne estavam aqui atentos, hein? Inclusive disseram que iriam ler o livro. Maravilha! Já pega esse embalo da leitura e reescreve um conto de sua preferência, tá bom? Até logo. E já fica no embalo de língua portuguesa e não sai daí para ficar para matemática, tá certo? Muito bom estar com vocês, um forte abraço, até a próxima. Olá, estudantes! Vocês já sabem como acessar as aulas do Educa Recife? Ainda não? Acesse o canal 22.3 na TV Nova Nordeste. As aulas acontecem todos os dias ao vivo. Vocês também podem acompanhar as reprises à tarde.